Boa noite, bom dia, caso você estiver do outro lado, no Brasil, por exemplo. Muito bom dia para você, uma boa noite para todos que estiverem aqui no Japão. Nós estamos iniciando esse vídeo com um atraso, nós criamos esse evento para iniciar às 21 horas, estamos iniciando com meia hora de atraso, nos perdoe, tivemos bastante problemas para começar. Espero que agora esteja tudo bem, não vai dar para avançarmos com os recursos programados, porém, importante é estarmos aqui. Se você está chegando então nesse vídeo pela primeira vez, acreditamos que não existe acaso, né? Quem sabe é uma oportunidade para nós refletirmos juntos, pensarmos juntos. E nesse ponto já queremos esclarecer que nós estamos aqui num único e firme propósito. Nós estamos compartilhando, nós estamos somando, nós estamos de alguma forma querendo contribuir com pontos de reflexão em torno de coisas tão importantes como o estudo que estamos fazendo do Apocalipse, reflexões em termos das lições do Evangelho. Estamos fazendo uma busca de estudo, compreensão da Legião dos Servos de Maria, esse grande hospital do mundo. Temos pouco material que fala a respeito. E nós avançamos nesse estudo desde 1996, no incentivo do nosso mentor espiritual, Pai Benedito de Aruanda. E hoje, compilando esse trabalho, e um esforço bastante grande, porque tem sido difícil por inúmeros problemas que surgem, nós conseguirmos estar aqui e fazermos a nossa contribuição. Mas espero então que de alguma forma possa ajudar, e você então está convidado a seguir conosco. Quero convidar a todos para fazer uma prece, agradecendo esse nosso encontro. Salve Pai Criador, salve os teus tronos divinos, salve todas as tuas divindades, esses emissários da paz, salve os nossos orixás, as tuas virtudes, salve todos os guias, benfeitores que estão conosco, salve a seara do Cristo, salve Cristo, salve Mestre. Rogamos a tua paz, o teu respaldo, a tua ajuda nesse momento, para que aqui juntos possamos melhor te compreender, o teu Evangelho, as tuas lições e tudo o que nos disse. Assim pedimos permissão aos planos espirituais maiores, pedindo a bênção por sobre todos nós que estamos nesse momento reunidos, juntos, querendo compreender. Assim, Pai, em teu nome abrimos esse momento de estudo, reflexão do nosso Evangelho, das lições do Apocalipse e da Legião dos Servos de Maria. Pedimos a tua bênção, o teu socorro, a tua proteção. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a nossa Mãe Maria Santíssima. Mais uma vez, filhos, perdão pelo atraso, nós vamos avançar então meio que precariamente, né? Só com um celularzinho aqui, né? E um microfonezinho aqui para a gente poder dar continuidade no nosso estudo, né? Muito bem. Nós estamos fazendo uma retrospectiva de compreensão, estudo em torno dos orixás, mas já queremos mais uma vez posicionar você. Nós não estamos discutindo os orixás, senão pelo que eles representam
em nossas vidas de uma forma geral, para todos nós. Então não estamos discutindo os orixás no ambiente fechado de culto aos orixás, de vários segmentos religiosos, embora esse estudo ele está dentro do nosso grupo, que somos umbandistas. O material, aquilo que nós estamos discutindo aqui, é para todos. Podemos divergir em alguns conceitos, nomes, mas o importante é que que o contexto em torno das virtudes de Deus, de Jesus, eles permaneçam e que não haja motivos para nenhuma discórdia, para discussões desnecessárias, não é? Estamos compartilhando uma informação e é o seu bom senso, aquilo que você acredita, aceitar ou não, né? É um direito de cada um de nós. Então, estamos apenas divulgando a nossa opinião, não é? Assim poderemos avançar. Muito bem. Já discutimos, então, fundamentos importantes, estão nos vídeos anteriores sobre os orixás, as bases para nós compreendermos. Então, se você se interessar, busca os vídeos anteriores, pega essas bases para que a gente possa continuar juntos e você poder acompanhar. Não poderemos estar revendo todos os pontos já discutidos. Tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos discutir um orixá importantíssimo, Iansã. Você vai ver como essa força ela é necessária para as nossas vidas, como nós precisamos entender o que representa as forças de Iansã para todos nós. Que a espiritualidade amiga, então, nos ajude a colocarmos aquilo então que compreendemos de uma forma que você também possa compreender, né? Muito bem. Quando nós fizemos o estudo do Apocalipse, nós afirmamos que ele está dividido em 4 partes e nós precisaríamos estudar aquela mensagem, aqueles símbolos, fazendo essas divisões, que seriam as cartas de advertência de Jesus às igrejas, que na verdade é para todos nós. Depois, nós tínhamos os selos. Se nós fomos advertidos através das cartas, os selos era o momento em que as coisas estariam acontecendo para que nós tomássemos uma consciência maior. As taças, as trombetas, perdão, as trombetas antecedendo então as taças, já no momento em que as coisas elas já estariam acontecendo, nós já estaremos em meio àquelas situações e finalmente as taças finalizando, os momentos finais, passando toda essa fase então apocalíptica para o despertar da Nova Jerusalém, novo mundo, nova consciência. E tudo isso representa a transição dos espíritos, tudo isso representa esse momento de escolhas que nós estamos fazendo. Daí a importância desse estudo, né? Muito bem. Nas cartas, nas advertências de Jesus, nós associamos cada carta de Jesus a um orixá segundo aquilo que Jesus estava nos advertindo, como você vai ver nessa carta. Então, a Filadélfia, que é o item 7, então, do Apocalipse
3, né? O capítulo 3, item 7. Eu vou repetir só o item 8, né? Para que a gente possa refletir naquilo que Jesus está nos advertindo, né? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que interessante, né? Essa carta a Filadélfia, a princípio, né, nas palavras do Cristo, nós já vemos que não há uma crítica, não há uma menção a falhas. Então, essa carta ela tem um teor muito especial, né? Ela vem mostrando a forma como, então, Jesus nos compreende naquilo que nós estamos passando e enfrentando, mas ele vai, né, ele está nos advertindo, ele vai indicar as coisas que nós precisamos fazer, né? Então, esse indicativo, né, está voltado a corrigir, então, esse problema mencionado, né, que tens pouca força. Essa força aqui está no sentido da boa vontade. A nossa boa vontade está muito mais na má vontade, ou quase nenhuma vontade, por N motivos, e nós temos que compreender isso. Primeiro, entendermos o porquê nós nos colocamos dentro dessas situações e depois buscarmos, obviamente, o remédio, as formas pela qual nós vamos nos restaurar, nós vamos corrigir, nós vamos nos erguermos, né? Muito bem. Então, eu fiz aqui algumas observações, né, para que nós pudéssemos discutir tudo isso, mas devido aos problemas que nós tivemos no início, né, as imagens, o material que havia sido preparado, infelizmente eu não vou poder apresentar. Então, eu vou expor, né, apenas para que a gente possa refletir sobre eles, não é? Primeiro, toda mensagem, então, bíblica, ela é simbólica. Então, nós temos que considerar todos os símbolos como peças de um quebra-cabeça que nós não podemos perder nenhuma dessas pecinhas, né? Então, a própria igreja, né? Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja de bastante vulto, havia ali um movimento cristão bastante grande, né? E Filadélfia, a cidade de Filadélfia, como que ela teria surgido, né? Há muitas controvérsias nessa forma como ela teria surgido, porém acreditamos que há um consenso, né? Pelo menos, né? O que eu vou colocar é onde não há polêmica, né? Então ela foi criada por um irmão que desejava homenagear o outro irmão, né? Muito bem. E do grego, né, Filadélfia representa amor entre irmãos. Se nós formos buscar uma compreensão maior no sentido simbólico, não só o amor daquela família, daqueles dois irmãos, mas como nós estamos falando de uma igreja, é algo universal. Então nós estamos falando da necessidade da fraternidade. E essa fraternidade é algo que realmente nós ainda não compreendemos. Mas Yansan, nós vamos ver o quanto ela tem a ver
com esse sentido de fraternidade. E nós vamos ver que, em se tratando dos orixás, seja Iemanjá, seja Oxum e seja Yansan, esse entrelaçamento de três forças aos problemas da pouca fraternidade. Não é? É um dos apelos que Jesus nos fez, talvez o maior: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós não observamos, nós ainda não compreendemos, nós ainda não conseguimos. E é nesse sentido que as forças de Yansan, a proposta de Jesus, tudo aquilo que ele vai nos advertir, ensinar, recomendar, exemplificar, para que nós entendamos que muitos dos nossos conflitos, dos nossos problemas, estão nessa falta de fraternidade, nessa falta de amor. E se nós ponderarmos isso, nós poderemos estar segurando o remédio, mas agora, tomar ou não, vai depender da nossa vontade, da nossa boa vontade. E é isso, então, que nós vamos discutir, né? Muito bem. Se nós formos ver, vamos tentar estudar, a começarmos por um sentido psicológico de algo que nós acabamos não entendendo, né? Pessimismo, né? Nós colocamos o pessimismo numa condição de um hábito infeliz, um vício, mas o problema pode ser maior do que nós acreditamos. E desse, então, problema, que é uma doença, pode ser considerada uma doença psicológica, porque ela afetou o nosso mental. Nós estamos prejudicados numa forma de pensar, que é o pessimismo, o negativismo. Então, nós estamos doentes a partir do momento que nós instalamos essa atitude mental, né? Pessimismo. Porque desse pessimismo, olha, nós estamos começando pela raiz, né, para analisar um conjunto de problemas que a gente se perde dentro dele porque não busca a raiz. Não é? Então, vamos ver. Agora, o conjunto de problemas correlacionados. Não é? Depressão. Não é? A depressão é um problema correlacionado, mas na raiz do pessimismo. Muitas vezes, então, dentro das doenças psicológicas, né, nós vamos encontrar a ansiedade, por exemplo. Nós estamos na mesma raiz. Né? E dessa, então, ansiedade ou depressão, vai surgir os efeitos colaterais, raiva, vai surgir medo, pode surgir insônia, né? E nós vamos cair num estado, muitas vezes crônico, melancólico, né? Onde nós estaremos fechados, estagnados, né? E vão surgir outros transtornos. Olha, não vamos esquecer a raiz, né? Nós estávamos falando da atitude mental pessimista negativa, gerando então uma doença então psicológica do nosso mental que vai agredir, não é, a nossa estabilidade emocional. Então, dentro desse ciclo vicioso depressivo, ou então dessa ansiedade e nas reações, então, né?
através de raiva, através de medo, né? Muito bem, então já entendemos tudo isso, né? Vamos pegar essa linha. Depois, nós poderemos criar outros transtornos, né? Porque daí, de acordo com a forma como nós vamos lidar com essa problemática, que começou lá no pessimismo, não é? Nós vamos acabar caindo em transtornos, por exemplo, do mau humor. O mau humor é um transtorno, né? Ele está já numa reação de tudo isso. Porque o mau humor, ele acaba selando, né, toda essa situação. Por quê? Porque inconscientemente nós estaremos descontentes conosco, nós estaremos fechados, então nós não queremos discutir a nossa posição e é muito mais fácil se proteger através de um mau humor, de uma cara feia, porque ninguém vai nos perguntar nada, ninguém vai querer nos ajudar. Eu sou mal-humorado, eu estou na minha e você fica na sua, né? E assim vai, né? Então, vejam como é uma bola de neve que vai criando tantas situações. E se você então está dentro dessa situação, agora é a hora de refletir naquilo que Ansan tem a oferecer dentro dessa problemática. Mas aonde ela começou? No pessimismo, no negativismo. E muitas vezes, olha, se uma doença ela surge através da nossa falta de cuidado, seja da higiene em alguns casos, mas nós temos que também considerar a higiene mental, né? Então, hábitos infelizes, atitudes infelizes poderão nos levar, né, a essas enfermidades, a essas doenças, não é? Então, nós temos que nos conselhos de Jesus, né, lembremos-nos do orar e vigiar. Estamos ligados a Deus, vigiando os nossos pensamentos. E está aí uma coisa que nós não fazemos. Vigiar os nossos pensamentos é prestar atenção neles. O que é que está passando pela nossa cabeça, né? Eu estou gerando esse pensamento ele foi induzido, esse pensamento eu estou pegando, não é? De um ambiente que pode ser até mental de outrem, né? Enfim, há muitas coisas nesse sentido, mas independente de onde e como esses pensamentos eles estão vindo, eu tenho que vigiar, eu tenho que administrar, eu tenho que tomar cuidado, né? Muito bem. Bom, a partir daí vamos entender a força de Ansan, aonde que ela é importante, né? Então, a partir desse símbolo, né, Filadélfia, a primeira coisa que nós vamos entender a partir de Ansan é a necessidade da fraternidade. Quando Jesus ele nos fala da pouca força, olha, essa é uma situação muito complicada, porque uma vez o nosso Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, né, ele foi contestado, né, em algumas ajudas que ele fazia, e algumas pessoas disseram: olha, Chico, lembra que nós, ao invés de darmos o peixe, nós precisamos ensinar a pescar. Ele falou: sim, compreendo, mas e quando a pessoa não consegue nem segurar na vara de pescar, né? O Chico
estava falando da fraternidade, desse amor que nós temos que ter um pelo outro. Óbvio, né? Que não é dando o peixe. Óbvio que nós precisamos ensinar a pescar, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Porém, quando o outro lado não estiver nem conseguindo segurar na vara, bem, ele não pode morrer de fome, né? Mas isso não pode se eternizar, né? Nós estamos falando de fraternidade e tudo começa nessa ajuda. Então, a força de Ansan é uma força que desperta em nós algo voltado ao outrem, não é? O sentido fraternal. E nós vamos inibir essa força de Ansan a partir do nosso egoísmo. Então não adianta nada nós começarmos a pensar nesse orixá e na sua força. Eu quero a força de Ansan, eu vou erguer a espada, eu vou buscar a força desses raios, desses ventos. Olha, se você está preso no egoísmo, se você está voltado a si mesmo, então você já tem um bloqueio à força de Ansan. Então, antes de entender agora essa força, pensa nessa advertência. Se você está fechado ao egoísmo, nem adianta, que essa força de Ansan você não consegue. Aliás, fechado no egoísmo, nem a força de Ansan, nem a força de Oxum e nem a força de Iemanjá. Como eu falei, há um entrelaçamento entre essas três forças no sentimento fraternal, que é o que nós estamos discutindo aqui. E esse símbolo Filadélfia, ele mostra exatamente isso. Muito bem. Então, um ponto já importante para nós começarmos. Vimos um início, uma raiz de um problema muito sério, que é o pessimismo, que é uma doença mental. Ela se instala aqui e você cria um negativismo mental para tudo. Tá? Então, os teus olhos mudam, os teus ouvidos mudam, você vai buscar o negativo de tudo. Está acontecendo alguma coisa, você vai pegar o negativo. Você está vendo alguma coisa, você vai focar o negativo. Isso é pessimismo. Né? Então você está doente, você precisa se cuidar. A partir daí, né? Muito bem. Então, a força de Ansan, agora, né, seja no potencial natural da força de Ansan, e nós, nesse estudo que nós estamos fazendo, nós vamos ver que existe o potencial energético, ele é natural, ele está num ponto. Nós vamos discutir isso. Né? Está ligado também a elemento. Nós vamos discutir isso. Mas a forma como essa energia agora, ela vai fechar um circuito, ela vai fluir, ela vai acontecer, é o seu interior, é o seu emocional. Né? Por isso, existem trancas, né? Eu acabei de falar uma delas, o egoísmo. O egoísmo é uma tranca que você coloca nessa porta e não abre de jeito nenhum. Você pode estar no ponto de Ansan, você pode fazer tudo certinho, estar com os elementos de Ansan, mas não vai fluir em você a força de Ansan. Trancas, egoísmo. Né? Muito bem. O elemento, né? O elemento de Ansan são os ventos, sem dúvidas nenhuma. Porque os ventos, eles podem te empurrar, os ventos podem te derrubar, né? Os ventos, eles podem te acariciar. Então, Ansan é o elo importantíssimo dentro dos nossos problemas emocionais. Porque nós nos prendemos a tantos vícios, não é?
nós criamos situações interiores que elas precisam ser reajustadas. Então, o sentido do relâmpago, né? Dessa força que vem num raio, né? Os raios de Yansan, já é a corrigenda, não é? Daquilo que você instalou numa atitude emocional errônea, né? Vícios. Então, Yansan, ela é a restauradora dos vícios. Você caiu nesse ou naquele vício, mas principalmente do seu mental, né? Que vai gerar no seu emocional uma atitude, Yansan, ela vai corrigir isso. Então esse é o sentido do raio. Mas, não é? A força em equilíbrio, então, de direção naquilo que você precisa, são os ventos. Né? Então existem esses dois lados de Yansan, o momento do raio ou o momento do vento. Mas um vento que vai te acariciar, um vento que pode te derrubar, um vento que vai te empurrar. Né? E também tem aquele vento que vai fazer com que você reaja. Né? Ele vai ser um vento contrário, você vai ter que vencer aquela tempestade, é importante. Né? Então Yansan também vai fazer isso. Né? Muito bem. Bom, então compreendemos agora, né, o lado energético, a energia de Yansan, né, os elementos e as formas pelas quais você vai buscar essa força. Bom, então a primeira coisa é compreender que Yansan, para qualquer coisa que você vai fazer, o caminho que ela te oferece para se libertar de você mesmo, porque lembra, começou numa atitude de egoísmo, começou numa atitude então enferma, dentro do pessimismo, do negativismo, gerando todas as outras reações de você, começa naquele estado depressivo e todas aquelas reações, né, de raiva, medo, explosão, revolta, né, ou no transtorno do aborrecimento, está sempre aí fechado, né, o transtorno da cara fechada, né, Senhor, é complicado, né? Muito bem. Bom, então, considerando tudo isso, agora você sabe que existe uma força, uma virtude de Deus que vamos associar, né, de uma forma mais fácil para a gente ligar através desse orixá Yansan. Você conhece os seus elementos, o mecanismo, as formas como ela vai trabalhar e o seu potencial. Né? Mas o importante é guardar as chaves. Se você está preso num egoísmo, tudo para você, egocentrismo, não é? Bom, tem uma tranca. Né? Se abre um caminho fraternal. O teu próximo, né? A prática da caridade é um exercício para você conseguir fazer isso. Né? Então, numa terapia, né? Na terapia, dentro do desequilíbrio, né? a perda das forças de Yansan, você precisa buscar o seu reajuste. Então, inicialmente, pessimismo é a raiz. Sai desse negativismo, né? Sai dessa doença. Tudo é negativo. Né? O seu foco é o negativo. Alguém falou alguma coisa, você está buscando, né, o erro, o que não vai dar certo, o que pode não dar certo, enfim. Você está focado no negativismo. Começa aí. Né? E o contrário disso, obviamente, foca no positivo.
né, no lado construtivo de tudo, né, é a raiz. Muito bem. Compreendendo isso, se você tirou essa tranca do egoísmo, entendeu que a raiz dos seus problemas é o pessimismo, gerando tudo aquele resto, né? Então agora busca as forças de Yansan. Eparei Yansan. Né? Aonde você pode fazer isso? Né? Bom, Yansan, assim como todas as mães, estão ligadas à água. A água, o símbolo da vida, né? O movimento das águas, nos revela o nosso estado, né? Então águas calmas, águas agitadas, momentos calmos, momentos agitados, enfim, né? As águas, elas vão prover como elemento o refletor, né? Para que você possa fazer fluir essa energia por sobre você, né? Então busca um rio, busca um mar, busca um local onde você possa sentir essa força de forma bem natural, os ventos, né? E assim você vai estar, desde que consciente dentro de tudo aquilo que a gente falou, né, pronto para receber as forças desse orixá. Entenda que não basta, né, apenas uma oferenda simbólica, né? Aliás, não existe oferenda simbólica quando nós queremos as forças do orixá. Só existe oferenda de atitude, né? Portas precisam ser abertas. Fora disso, é ilusão, né? Muito bem. Com isso, nós então entendemos aquilo que Jesus está nos falando na carta que escreve a igreja a Filadélfia e também agora compreendemos o sentido das forças de Yansan, né? Vamos trabalhar nisso. Nós vamos pedir a presença de Pai Joaquim de Angola para que possa nos ajudar a trabalharmos um pouquinho melhor com essa força de Yansan, né? Saravá, a linha das almas, os nossos pretos velhos. Adorei as almas. Adorei as almas. Salve as forças de Pai Joaquim de Angola, de todo o grupo espiritual que aqui nos ampara, Pai José, Pai João, Vovó Cambinda. Pedimos aqui a bênção de todos eles e que Pai Joaquim de Angola então possa chegar abrindo esse trabalho e trazendo a força de toda a sua linha, toda a sua falange, de todos os seus amigos de trabalho. Que assim seja. Adorei as almas, adorei as almas. Inaruera de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Inaruera de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Adorei as almas. Saravá, enviarada. A firmeza desse Pai grande, Pai Oxalá, Orixá do Branco, trazendo sua luz, sua paz, para o nosso ori, o nosso coração, o nosso pensador. A firmeza do Orixá Yansan, Ipaê Yansan, as forças de Mamãe Yansan, no coração, no ori dos filhos, assim, na bênção também de todos os guias
que aqui está a sua luz, alumiando todo esse trabalho, trazendo para nós discernimento, para que a gente possa encontrar um caminho para esclarecendo as nossas dúvidas, tudo aquilo que a gente precisa entender. E o Pai pede aqui, então, licença por vocês, por filmador aqui do Casuar, cantinho desse trabalho por vocês. Saravá, mesinha fiarada, pitacês fiar. Ui, vamos ver se tá vocês mesmo. Saravá de fumação. Saravá, o ponto? Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo. Jesus Cristo incensou os filhos seus. Eu incenso essa casa, na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá. Saravá de fumação. O filmador da defumação aqui no nosso trabalho. Quando nós fala do Orixá Yansan, meus filhos, tem muito mais incompreensão, em forma de pensar, do que as coisas que a gente deveria ter guardado como firmador para os nossos pensamentos, para tudo aquilo que nós vai fazer. Então o Pai vai abrir um caminho, como o Pai entende e compreende, não é, meu filho? Então vamos fazer assim. Fia, canta um pedacinho pra nós daquele ponto. Era duas ventarolas. Canta um pedacinho. Epa, rei, Yansan. Epa, rei. O Dociaba Iemanjá. O Dociaba. Eram duas ventarolas que vêm beirando o mar. Eram duas ventarolas que vêm beirando o mar. Uma era Yansan, a Epa, rei. Epa, rei. A outra era Iemanjá, o Dociaba. Já tá bom, meus filhos. Para nós entender, meus filhos, as forças de Yansan, sem entender as forças de nossa mãe Iemanjá e vice-versa, não é? É muito difícil. Muito difícil. Porque, meus filhos, se nós pensa na água, né, meu filho? E água, ela representa a vida. Mas, meus filhos, pode ter certeza de uma coisa.
se água não tiver um movimento, não tem vida. Então, aí nós já começamos a compreender a importância dessas duas forças. Se Iemanjá é a mãe das águas, aonde estão os fios peixe, nós vamos entender que essa água é a vida em tudo. Né, meus filhos? E quando nós falamos vida em tudo, aí, filharada, não é a vida só onde você acha que ela existe. Tem muita vida, meus filhos, onde vocês nem imaginam. E tudo isso está sempre tudo muito junto. Pai já vai explicar. Pai já vai explicar. Então, Yansan é o lado agitador. É o lado que vai fazer o movimento para que a vida ela aconteça. Então, meus filhos, o que é a vida, meus filhos? Agora vamos pensar num sentido de vida que é o que nós precisamos entender em muitas coisas, viu, meus filhos? O que é a vida? O que é água parada, meus filhos? O que é água parada? Todo mundo deve saber, né, meus filhos, que água parada não vai ser bom, né, meus filhos? Água parada logo vai apodrecer. E apodrecendo vai aparecer lá uma bicharada, meus filhos, que ninguém vai gostar. E vai trazer doença, vai trazer tantas coisas. Então, meus filhos, o nego estava aqui ouvindo aqui, do toquinho aqui do nego. O fio falando aqui as coisas aradas tudo. O nego estava prestando atenção. E falou do pessimismo, negativismo. Pronto. Tocou na ferida, encontrou o problema e é verdade. Porque o sentido da vida, meus filhos, em qualquer reino, de qualquer jeito, em tudo, meus filhos, mesma coisa. A vida, meus filhos, é um movimento. Então, quando a vida para, algo acontece, algo apodrece. Se você parou, meu filho, você pode falar que é preguiça, você pode falar que é qualquer coisa, mas você parou. Não importa por quê. Parou, filho, apodrece. Tudo apodrece. Pensamento que para, meus filhos, apodrece. Corpo que para, atrofia. Então, meus filhos, o pessimismo, o negativismo,
como o Fiozinho disse aqui, é a raiz dos problemas. É uma doença mesmo que faz para tudo e vai apodrecer. Aí o pai pediu para a Fiazinha, Ogan, cantar este ponto, porque este ponto ele revela para os filhos, em forma de uma oração, e no mentar dos filhos já tem uma correção a ser feita. Quando os filhos estão cantando este ponto, muitas coisas estão entrando aqui na cachola e aqui no coração, mesmo sem saber. Porque se a Iemanjá está trazendo para nós a oportunidade da vida, os ventos de Ansan na vida estão fazendo com que, igual num barquinho, Fiarada, vocês vê esses barcos que tem vela, não é, meu filho? Quantas velas tem um barco de vela? Se tiver uma só, ela tem que ir em tudo quanto é direção, não é, meu filho? E tem barco, tem bastante vela já tudo prontinho para aproveitar essa direção de vento, aquela outra e a outra, não é, meu filho? Aí já tem tudo prontinho, aí só solta. Não é assim, meus filhos? Então, meus filhos, quando na vida ou navegando no mar, se você não souber aproveitar os ventos que sobram de um lado, os ventos que sobram de outro, olha que é os ventos de mamãe Ansan. Se você não souber aproveitar na vida os ventos que sopram desse lado, do outro lado, e você não souber colocar a sua vela, que é o seu pensamento, né, meu filho? Na direção certa, aproveitar aquilo, meus filhos, você vai afundar. O barquinho vai dar uma rodopiada e você vai afundar. Ou não vai para lugar nenhum, vai apodrecer. Vocês estão entendendo, meus filhos? Então, tudo na vida, não importa o que aconteça, é vento de Ansan soprando. Porque os ventos de Ansan sopram em direção contrária, para cá, para lá, tudo quanto é jeito, para fazer você colocar a vela, que é a correção do seu emocionar, a forma como você pensa, a sua atitude ali na hora. É você saber aproveitar. Então, meus filhos, todo e qualquer obstáculo na vida, toda e qualquer dificuldade, nas encruzilhadas, nas armadilhas, tudo, quando você sabe navegar, fiarada, vocês vão chegar onde vocês precisam. Mas, meus filhos, quantos fios, quando chega esses ventos, o vento está contrário, o vento está forte, e reclama, não é, meu filho? E não faz nada, não é verdade? E reclama, mas a atitude que é bom tá só na boca. Porque na atitude, no fazer, não acontece. Né, meus filhos? Vocês entenderam isso, fiarada? Então, meus filhos, vocês têm que entender tudo isso, meus filhos, porque na hora que nós começar a sofrer as consequências, então, desse negativismo,
Né? Negativismo é o contrário das forças de Anshan. Né, meu filho? Positivismo é o aproveitamento dos ventos, das forças de Mamãe Anshan. Então, meus filhos, como é que você sai dessa preguiça? Como é que você sai dessa ociosidade? Como é que você sai desse não faço nada, não quero nada, reclamo de tudo, sou um zangão, estou sempre de cara feia? Ah, meu filho, como é que você sai de tudo isso? Primeira coisa, para de reclamar. Porque reclamando você não vai aproveitar nada, meu filho. Para de reclamar e para de culpar. Porque culpa desse, culpa daquele, culpa de tudo. Não, meu filho. É você que está no barco e as velhinhas no seu barco estão tudo pronta. Você, você, dentro de você, tem vela para aproveitar tudo quanto é direção de vento. Viu? Olha, filharada, se o homem fez o barquinho e consegue navegar, imagina Deus. Não colocou a velhinha certa para se aproveitar os ventos de mamãe e Anshan? Por isso, meus filhos, você tem que aproveitar essas lições. Se no seu barquinho você encostou, sentou no banquinho ali e espera que o barquinho vai, olha, filho, você não vai para lugar nenhum não, ou vai afundar, um dos dois. Então na hora que soprar o vento, sai do banquinho, levanta, regaça as mangas, pega nas velas, aproveita os ventos, põe o barquinho na direção certa e vai, filho. Por isso, na maioria das vezes, esse nego vê os fios pedindo as forças de Anshan sem abrir as portas. Pede o presente, mas não recebe, porque não abriu a porta. Então, meus filhos, a partir de hoje, em tudo que nego aqui falou e espera que os filhos entendendo, reaja, né, meu filho? Porque se você continua no banquinho sentado ou dormindo, filho, quando você for ver, o seu barquinho já está lá no fundo. Perde as forças de Anshan sim, mas se prepara para receber. Então, lá no seu barquinho, perde a força dos ventos, que venha o vento na direção que for e me leve, porque a minha velhinha já está pronta. E é assim, fiarada. Vocês entenderam? Porque as forças de Anshan, embora sejam fortes, quase sempre nós não usamos, né, meus filhos? É por isso que tem muitos fios se afogando, indo para o fundo, caindo nessa depressão tão grande, né, meus filhos? Nessas tristezas. Então perdeu o sentido da vida.
insatisfação no viver. Você não está indo para lugar nenhum. Vida, filho, é movimento. Você não está movimentando, você não está indo. Chama insatisfação e vai gerar tantas coisas ruins. Dê rumo à sua vida. Cria o seu objetivo, sua direção e vai, filho. Vai pronto. Que força não vai faltar. Desde que você saiba aproveitar. Nós vai pedir, fiarada, para que vovó Cambinda possa vir aqui e trazer luz para nós compreender melhor a força de mamãe Ançã. Vamos firmar ponto, fia? Quer gravar o ponto? Sabe, vó Cambinda? Adorei as armas? Cambinda mamãe, cambinda mamanha, cambinda mamãe, cambinda mamanha. Segura a cambinda que eu quero ver. Adorei as armas. Não tem querer. Faz força, vovó. Que eu quero ver. Serve, nega. Não tem querer. Sabe seu acesso à luz? Seu trabalho? Sua benção, nega. Sai sua chegada. Cambinda mamãe, cambinda mamanha, cambinda mamãe, cambinda mamanha. Adorei as almas. Adorei as armas. Saravá, nego, Joaquim. Saravá, fia. Tuas forças, nego. Se saravá, se com licença de pajambe. Se saravá, fiazinha. Saravá, tuas forças, fia. Saravá, todos fiozinhos. Saravá, saravá, se fiarava Saravá, tudo. todos trabalhadores. E meus filhos? Vocês tudo, meus filhos. Estão tudo presos numa teia de negativismo, né, meus filhos? E uma teia que só cresce e que só vai parar de crescer, meus filhos, quando cada fiozinho fizer a sua parte, fizer esse entendedor de toda essa prosa na noite de hoje. Fiozinho. Vocês, meus filhos, vocês têm um hábito que muito piora toda essa situação. Vocês quando vocês vê uma situação, vê um irmãozinho passando determinada situação, que você acha que você passou por uma igual, e que pra você, fiozinho, muitas vezes não deu certo. Numa experiência que você teve, você se frustrou.
E quando você vê esse irmãozinho feliz, dentro dessa mesma situação que você viveu, você já começa. Logo vai dar errado. Logo vai ver que isso não leva a nada. Logo vai estar chorando. Logo vai estar reclamando. Porque isso não vai dar certo. Porque o mesmo fim que eu tive também vai ter. E Fiozinho, vocês ficam muito presos no negativismo por conta disso, meus filhos. Porque vocês dão uma força tão grande para aquilo que vocês consideram ruim. E como se já não bastasse, sai praguejando, meus filhos. Colocando a sua frustração, meu filhinho, na vida dos seus irmãozinhos. Isso, meus filhinhos, é diferente de alertar, de tentar ajudar, de tentar mostrar o que pode ser que dê certo ou não. Mas isso, meus filhinhos, é muito mais do sentidor que você está transmitindo. Muitos fiozinhos faz isso, mas como uma máscara, porque está sentindo. No intuito não, meu fiozinho. Mas dizendo que vai querer ajudar, no sentido já tá certo e confiante de que não vai dar certo, de que vai dar errado, e continua praguejando. Esse fiozinho é um alerta que essa nega quer passar para vocês, porque isso muito nega vê, e isso muito fortalece essa teia de negativismo, pessimismo. Se você errou em determinada situação, meu fiozinho, essa foi a tua experiência. Pro outro fiozinho pode ser diferente. Deseja que seja diferente. Deseja que dê certo, que ele seja feliz, meu filho. Vocês muito esperam desse mundo. Vocês muito esperam das pessoas. Vocês muito querem ver, fiozinho, mudanças, melhorias. Mas muito de vocês não está disposto a começar essa mudança. A ser a diferença. A ser o bom exemplo deste mundo. Fiozinho, se você diz este mundo não tem pessoas boas, se você deseja, meu filho, que este mundo tenha pessoas boas, então seja a pessoa boa deste mundo. Se você disser este mundo não tem pessoas que se importam, não tem pessoas que querem o bem, que façam o bem, que faça isso ou que faça aquilo, então, fiozinho, seja você o primeiro a ser e a dar o exemplo. Esse, fiozinho,
Esse força de Yansan, fiozinho. Não é cobrar, fiozinho. É seu exemplo. Esse é a prosa da nega na noite de hoje. E essa nega espera, meus filhos. Espera ver vocês de pouquinho em pouquinho se libertando dessa teia que vocês estão presos. E vendo, meus filhos, vocês dando o exemplo de que é possível se libertar dessa corrente negativa, criando uma positiva. Cria, filhozinho. Cria e envolve. Cria e ensina. Se unam, meus filhos, numa terra de amor, de fraternidade, bondade, compaixão. Se unam, meus filhos. Com a sua licença, nego Joaquim. Saravá, nega. Saravá, tuas forças, nego. Salve, nega. Salve sua luz, salve seu trabalho. Saravá, fiazinho. Saravá, nega. Saravá, esse subidor. Saravá, esse trabalhador. Saravá. Pretos velhos vão embora, vão pra sua cidade, lá na Jurema. Abençoam seus filhos, ficam, levam com saudade. Eles vão orar, mas eles vão orar, mas eles vão orar. Adorei as almas. Adorei as armas. Charada. Esse vovó Cambim deixou pros filhos, esse protetor. O nego aqui também colocou. Proteador do nego. Tudo para aqui na cachola dos 6. Já como pendedor. Aí não adianta só, mas meus filhos, nós compreender. Nós temos que fazer. Vovó Cambinda também colocou a importância, né, meus filhos, da fraternidade, meus filhos, do unidor. Porque os filhos, quando se prendem nesse negativismo, nesse pessimismo, depois vai vir desse tudo de forma uma bagunça na vida, né, meus filhos, esse afundador na vida. Dentro disso tudo, quando nós afunda, quando nós vai lá pro fundo, nós se deprime, né, meus filhos? Nós se deprime e nós entra nessas carências, se sentindo sozinho, nessas horas, a mão amiga, a compaixão, como falou a vovó Cambinda, a compaixão, o amor fraternar, tudo tem que se dar as mãos. Mas, né, meus filhos, nós não podemos esquecer, porque muitas vezes o fio que está afundando, ele não reage nas mãos que vem ajudar, apoiar, e ele puxa para levar para o fundo. E nós temos que ser muito firmes e puxar com força para cima, mas se o fio não reagir, nós não tira da água, né, meu filho? Isso nós precisamos entender. Tanto para quem está puxando, como para quem está afundando, sem reação, sem esforço, nós não conseguimos nada, né, meu filho? Então, essa força é a força de Yansan, tanto para um lado como para o outro, que nós devemos saber usar, né, meu filho? Que os filhos façam pensador, refletidor em tudo aqui que os negros colocou. E nós vai xaravá, com o ponto cantado. Né, minha filha?
antes que eu fiz esqueça. Minha filha, o nego vai fazer o subidor aqui, meus filhos, deixando pra vocês. Coração do nego, com muita paz, com muito amor, coração de toda essa negaiada, viu, meus filhos? Que a força, o axé de mamãe, essa aí, parreia, seja movimento na vida dos filhos. Que a luz de Pai Oxalá, o branco, né, meus filhos? Faça equilíbrio, paz, muito amor no coração dos filhos, no pensador dos filhos. Xarabá, fiarada. Abençoe esse Pai grande por sobre todos vocês. Salve Pai Joaquim de Angola. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Adorei as almas. Graças a Deus. Com tantas colocações, tantas elucidações dos nossos pretos velhos, nós nem temos nada a acrescentar. Meditemos, reflitamos em tudo que foi colocado e, como o Pai Joaquim disse, vamos cantar o nosso ponto, nossa oração. Saravá o ponto. Saravá. Salve nossa mãe Iansã. Epa, rença. Iansã, Senhora do amanhecer, sua espada brilha pra nos proteger. Iansã, Senhora do amanhecer, sua espada brilha pra nos proteger. É Oiá, Iansã que nos conduz. É Oiá, Iansã com sua luz. É Oiá, Iansã que nos conduz. É Oiá, Iansã com sua luz. Ao rodopiar faz o vento e a chuva traz pra lavar a terra, semear a paz. Ao rodopiar faz o vento e a chuva traz pra lavar a terra, semear a paz. É Oiá, Iansã que nos conduz. É Oiá, Iansã com sua luz. É Oiá, Iansã que nos conduz. É Oiá, Iansã com sua luz. É Santa Guerreira, se preciso for, pra acabar com a guerra, espantar a dor. É Santa Guerreira, se preciso for, pra acabar com a guerra, espantar a dor. É Oiá, Iansã que nos conduz. É Oiá, Iansã com sua luz. É Oiá, Iansã que nos conduz. É Oiá, Iansã com sua luz. Epa, rei Iansã. Barreia. Salve as forças de nossa mamãe Iansã. Salve a força de todos os filhos. Que nós nos encontremos neste axé maravilhoso, nesse potencial de mamãe Iansã. E que nós possamos, assim como nos ensinaram os nossos pretos velhos, abrir os nossos corações. Não nos fecharmos com as trancas, como disse Pai Joaquim de Angola, egoísmo, não é? Muito axé, muita paz para todos. Muito obrigado por estar aqui conosco e avançar
junto nesse estudo. Muito obrigado. A bênção do nosso Pai maior por sobre todos nós. Muito axé, fraternal a todos. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à nossa Mãe Maria Santíssima. Assim seja.